Muito boa noite, na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui fazendo mais um vídeo hoje falando da segunda atitude para chamar a atenção de Deus. E eu queria deixar uma frase que a mudança da minha história começa comigo. A tua história só vai mudar começando por você, né? Que nem o outro vídeo eu falei sobre obediência, né? De obedecer a Deus na risca, em primeiro lugar. Porque quando você obedece, você tem direito. Aquele que obedece ao Senhor na palavra tem direito. Porque aquele que teme a Deus, o temor de Deus, traz a obediência. A obediência traz fazer a vontade de Deus com prazer. E quem faz a vontade de Deus, esse recebe de Deus as bênçãos e os milagres. Hoje eu vou falar de justiça, né? Vou falar de justiça que é manifestar o seu caráter na lei de Deus. A justiça diante de Deus, a retidão, é aquele que manifesta o seu caráter nas leis do Senhor, na palavra de Deus, né? Vamos falar um pouquinho aqui de Noé, de Daniel, de Jó, né? De José, né? Que foram homens que tinham uma vida em retidão. Em Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, diz assim: ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Por quê? Porque eram homens retos, homens tementes a Deus, homens que a justiça prevalecia, a retidão, que é o caráter diante de Deus e dos homens, né? Falando um pouquinho aqui de Noé, porque que nem aqui está falando que ele estivesse no meio dela, quer dizer, no meio de cidades, onde está aí uma bagunça, violência, fornicação, né? Prostituição, né? Tudo que é de mal está no meio da cidade. Se tiver só esses três homens, só eles se salvariam, né? Vamos colocar em Sodoma e Gomorra. Se lá, né, um exemplo, tivessem Noé, Daniel e Jó, só os três se salvariam, né? Então, porque eles são justos, né? Que nem a justiça de Deus. Vamos vendo aqui em Gênesis capítulo 6, 9, né? Diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé, na época que estava, ele era justo na sua geração que pecava, que errava, que fazia tudo de ruim, que roubava, que matava, que fornicava, que se prostituía, que fazia tudo que era de errado. Noé, na sua geração, era um homem justo, que andava com Deus, perfeito em suas gerações. Noé obedecia a Deus, Noé fazia conforme a palavra de Deus. Não era um homem que andava reto, que ele olhava e falava assim: aqui não está certo, eu não vou fazer. Né? Trazendo agora para Daniel, né? Vamos ver aqui no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 4. Então temos que ser homens retos diante do Senhor, né? Falando um pouquinho da característica de cada um. Daniel 6, versículo 4. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Quer dizer, Daniel, ele agia diante de Deus com caráter, e diante do rei também ele era justo, ele tinha caráter, ele não roubava, ele não ficava usurpando do reino, roubando do reino. Ele era um governador justo, que não ficava cobrando imposto acima. Era assim que era Daniel, é assim que nós temos que ser. Muitas pessoas trabalham numa empresa, lá eles roubam algumas coisas, pegam alguma coisa, sempre querendo passar por cima de outras pessoas.
Não é dessa forma que funciona. Deus não olha dessa forma. E falando agora de Jó, dando alguns exemplos de Jó, Daniel e Noé. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então Jó era Deus deu testemunho de Jó. Daniel tinha um espírito excelente. Noé andava com Deus. Jó teve testemunho, era temente a Deus, era um homem íntegro. Quer dizer, não fazia as coisas de errada. O que era certo. Né? Vamos dar um exemplo. Passar o sinal vermelho hoje. É certo passar o sinal vermelho? Não é. Mas passa. Quantas vezes nós erramos e falhamos? Mas o certo é parar. Esperar. Abrir o verde para você ir. Sim ou não? Então ele era um homem que se desviava do mal. O que é se desviar do mal? Quantas pessoas, né? Vamos dar um exemplo aqui, na minha época que eu estudava. Quantas vezes eu colei numa prova? Né, que eu me lembro. Eu colava numa prova para poder passar de ano. Era certo? Não é. Era errado. Eu não estava sendo justo naquela hora. Estava errando. Uma certa vez eu peguei, até lembro uma prova de matemática. Eu era o único que sabia a matéria. Passei cola para a classe inteira. A classe inteira tirou 10. A minha professora deu acerto nas questões todas certas para todo mundo. E na prova dava 0. Para mim ela deu A e escreveu: você foi a matriz. Quer dizer, a matriz do erro. A matriz que fez o que era errado. Não era certo, tinha que ter estudado. Não tinha que ter passado cola para ninguém. Se a pessoa não estudou, o problema é dela. Então, para você estar vendo o que é andar com Deus. Olha José do Egito, né? José do Egito foi vendido pelos irmãos, mas não fez nada de errado. José do Egito estava na casa de Potifar e lá foi jogado na prisão por fazer o certo, de não querer se deitar com a mulher de Potifar. Ser íntegro ao seu Senhor, não fazer mal contra o seu Senhor. Então até no teu trabalho você não tem que fazer mal contra o teu chefe. Pelo contrário, você tem que abençoar o teu chefe. A Bíblia diz: servir aos seus senhores como se fosse a mim. Fazer reto, ser íntegro, porque você vai crescer nessa terra. Porque o Senhor vai olhar para você. O Senhor vai olhar com outros olhos para você. E José foi lá, foi preso. Mas Deus olhou que ele era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. E colocou ele como governador do Egito. Então, muitas vezes, é melhor perder com a verdade do que ganhar com a mentira. Perca na verdade, mas continua tendo o caráter de Deus, fazendo o que é reto, obedecendo a lei dos homens, obedecendo a lei de Deus. Perca na verdade do que vencer com a mentira. Porque se você perder na verdade, Deus vai te exaltar. Deus vai mudar a tua derrota, vai transformar em vitória. Mas se você vencer com a mentira, com o erro, fazendo o que é errado, Deus vai humilhar. Deus vai fazer da tua vitória ser a tua derrota. Então, sejamos íntegros, justos, primeiro, diante de Deus, caráter. Eu sirvo a Deus. Está errado, não vou fazer. Eu errei, eu ensino meus filhos assim. Você fez uma coisa errada, então assume. Homem, assume o erro. Você tem que assumir: eu errei, fui eu que fiz. Quem fez isso, né? Muitas vezes, quem fez isso? Quem fez esse negócio? Quem quebrou o copo? Ninguém fala nada. Com medo. Não, quem quebrou o copo? Eu quebrei. Eu quebrei esse copo. Eu errei. Então a Bíblia diz que aquele que confessa o pecado é absolvido. Né? É brando, é mais brando o seu julgamento. Então confessa, seja íntegro diante de Deus, serve a Deus, obediência, justiça, caráter. E você vai ver Deus ser contigo, Deus te abençoar, no nome de Jesus. Amém, meus queridos? Lembrando a todos que eu sou o pastor Marco Antônio, da Igreja Evangélica Renovada em Cristo, né? Os nossos profetas, presidentes,
o bispo João Luiz Neto e a bispa Graça Neto. E quero convidar vocês a entrar na nossa página no Facebook, Renovada Renovada. Lá você vai ver toda a obra que a Igreja Renovada faz, né? Ajudando as casas de recuperações, ajudando os moradores de rua, ajudando aqueles que mais necessitam. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, fique na paz e viva com Jesus.